A verdade é que o medo é um sentimento que está presente em todas as pessoas. Todos nós temos os nossos medos, uns mais, outros menos. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de algum animal, tem gente que tem pavor a algum inseto. Só em pronunciar palavras como aranha, barata e coisas do tipo, algumas pessoas já se arrepiam. São medos. Alguns têm medo de altura, outros têm medo de lugar fechado, claustrofobia, não conseguem nem entrar num elevador. Há pessoas que têm medo de falar em público, como eu, por exemplo. Por que vocês estão rindo? Enfim, todos nós temos os nossos medos, uns mais, outros menos. Existem os medos bons e os medos ruins. Na verdade, o medo é um recurso de defesa. Uma pessoa que não tenha medo de nada pode ter certeza que isso é uma disfunção. O medo faz parte de uma estrutura cerebral de proteção. Se não fosse o medo, você não se preveniria contra tantas coisas que podem prejudicar você. É bom ter algum medo de ser roubado, é bom ter algum medo de ser agredido, é bom ter algum medo de lugares perigosos, porque esses medos fazem com que você se previna e tenha os devidos cuidados. No entanto, existem os medos que são negativos, são as fobias, os medos exagerados, os medos que na maioria das vezes são imaginários. E há casos em que esses medos precisam ser tratados como uma patologia, e não tem receio de buscar ajuda se você passa por alguma situação específica nesse sentido. É o medo que paralisa, o medo que tira o fôlego, é o medo que imobiliza, é o medo que, em lugar de proteger você, ele coloca você em situações mais complicadas ainda. É o medo que diminui a sua qualidade de vida. Eu vou falar do medo aqui a partir de uma passagem bíblica que nós vamos ler em Hebreus 13, mas deixando muito claro, a minha abordagem aqui não se refere ao medo patológico, se refere aos medos que muitas vezes envolvem até questões espirituais e comprometem a nossa vida com Deus e a nossa vida com as pessoas. Tem gente aqui que está com medo de perder o emprego por causa de alguma situação específica no seu trabalho. Tem gente aqui que está com medo de não conseguir terminar a faculdade. Tem gente aqui que está com medo de não conseguir realizar aquele projeto tão importante para você. Você está com medo em relação à saúde da sua família, saúde física, saúde emocional, saúde relacional. Seu casamento está em crise, você está com medo de que a sua família seja destruída, de que você entre numa condição que vai trazer problemas permanentes para você, para os seus filhos. Quais são os seus medos? Há pessoas aqui que estão com medo de continuarem sozinhas na vida. Há pessoas que sofrem com esse medo. Há pessoas que veem o tempo passar e têm a impressão de que nunca serão plenamente realizadas em todas as áreas da sua vida. E com o passar do tempo, esse medo vai aumentando e vai provocando um sentimento de tristeza, muitas vezes de revolta contra Deus. São os medos que comprometem a nossa comunhão, a nossa vida com Deus. Quais são os seus medos? Eu citei várias situações aqui que eu tenho certeza que se aplicam a muitos dos que estão aqui, mas certamente há muitas situações vividas aqui, nesse momento aqui, que eu não mencionei, mas eu quero me referir a essa também, você sabe qual é. Hebreus 13, versículos 5 e 6. O texto começa dizendo assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o nosso auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Alguém diz amém? Esse texto abençoa você nessa manhã? Quais são os seus medos? Quais são as suas grandes preocupações? Quais são aquelas situações que estão paralisando você, que estão tirando o seu sono, que estão deixando você extremamente preocupado? Aqueles problemas para os quais você não vê uma solução, e você está entrando no ano novo, pensando em coisas novas, mas ao mesmo tempo está angustiado por causa dessa situação que está tirando a sua tranquilidade. Aqui podemos ver essas três atitudes. Permaneça com a Bíblia aberta. A primeira delas, na primeira parte do verso 5, que já começa dizendo assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Contentamento, esteja contente com a provisão de Deus para você.
O que você quer de Deus no ano novo? Sabe qual é o problema? Não é você querer coisas a mais de Deus, não é você buscar bênçãos de Deus, não é você buscar conquistas, buscar novos passos importantes da vida, novas aquisições. Não há problema nisso, isso é legítimo. O problema é quando você se concentra tanto naquilo que você quer receber, que você perde de vista aquilo que você já tem. Você está mais preocupado e ocupado com o que você não tem do que com as coisas lindas, maravilhosas que Deus já lhe deu. É esse contentamento com a provisão de Deus que começa a nos dar mais tranquilidade para a vida. Saber que Deus está provendo para você. Esse contentamento não significa conformidade com a miséria. A Bíblia está dizendo para eu ser contente, para eu estar contente, né? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Então está tudo bem, eu não preciso buscar mais nada, eu não preciso trabalhar para conquistar mais nada, está tudo bem assim. Quem sabe esse carrinho velho, ou a falta do carrinho, ou a casa desse jeito, está tudo bem, eu estou contente. Não é isso que a Bíblia está dizendo para você. A Bíblia nos motiva a grandes conquistas. O que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Você tem que se empenhar, você tem que ter grandes sonhos, tem que ter grandes objetivos, mas não coloque a sua realização nessas coisas. A sua felicidade começa não com aquilo que você pretende alcançar, ela começa com aquilo que já está nas suas mãos. É você reconhecer as coisas maravilhosas que você já tem. Eu falo coisas aqui de forma genérica, coisas, circunstâncias, família, o que você é, a pessoa que você é, os amigos que você tem. Você tem muito mais motivos para louvar a Deus e se alegrar do que para se preocupar. Ah, mas por que eu estou tão preocupado? Porque você está olhando tanto para o que você ainda não tem, que você perdeu de vista o que você já tem. É nesse sentido que a Bíblia está dizendo, esteja contente, contentai-vos com as coisas que tendes. Esse sentimento nos ajuda a entender uma coisa importantíssima na vida cristã. Talvez a coisa mais importante que você precise saber de Deus. Ah, Deus é maravilhoso, Deus é o Criador, Deus é isso, Deus é aquilo. Talvez a coisa mais importante para você nesse momento seja, sabe o quê? Você se lembrar que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Amém. Ah, mas eu tenho tantos problemas. O cuidado de Deus não implica necessariamente a falta de problemas. Não foi isso que Deus prometeu. Jesus disse, no mundo tereis aflições. A promessa de Deus não é nos livrar de todos os problemas. A promessa de Deus é de cuidar de nós. Isso Ele promete. Ele está cuidando, não evitando os problemas, mas dando força para você enfrentar os problemas, dando sabedoria para você tomar decisões certas. Este é o cuidado de Deus. Deus está cuidando de você. Portanto, contentai-vos com as coisas que tendes. Olhe mais para as bênçãos que você já tem, do que para aquelas que você não tem ainda. Busque alcançar grandes coisas, mas não projete a sua realização e a sua felicidade para esse futuro, para o que vem. Seja feliz com o que você já tem. Isso lhe dará, inclusive, muito mais lucidez, muito mais tranquilidade para adquirir novas coisas, para alcançar novas conquistas. Esse é um segredo da vida. Talvez você esteja concentrando tanto o seu interesse, a sua atenção e as suas energias em coisas que para você hoje são importantes, mas que de fato são coisas que não têm valor permanente. Contentai-vos com as coisas que tendes. E alguém disse certa vez o seguinte, a riqueza de um homem não se mede pelo que ele tem, mas pelo que ele não necessita ter. Contentamento é isso, é você desfrutar o que você já tem. Pode buscar mais? Sim, deve buscar mais, dar passos largos, fazer planos, projetos, mas viva o que você já tem. Isso é mais do que suficiente para você ser plenamente feliz. E tantas coisas que nós buscamos na vida, que nós projetamos, ou nas quais nós projetamos a nossa realização, a nossa felicidade, mas no fundo, a gente nem sabe o que realmente vai ser bom para a gente. Tantas coisas você já buscou na vida e quando você alcançou, não fizeram diferença nenhuma para você. Não fizeram de você uma pessoa melhor ou mais feliz. Nós não sabemos de fato o que é bom para a gente. Tem uma lenda que conta o seguinte, 2 lágrimas se encontraram e uma perguntou para ela assim, de onde você vem? E aquela lágrima com a voz embargada disse, eu venho dos olhos de uma moça que perdeu o namorado para outra mulher, para outra moça, por isso eu estou aqui. E você, de onde você vem?
E a outra lágrima disse assim: eu venho dos olhos da outra moça que casou com esse homem. Então, você devia lamentar menos por algumas coisas que você não teve, ou deixou de ter, ou deixou de conquistar, porque você não sabe se realmente isso seria bom para você. Aliás, algumas das coisas que nós imaginamos que será a solução para os nossos problemas, será a grande realização da vida, muitas vezes são a maior desgraça que pode acontecer para você. Cuidado com certos namorados e namoradas por aí, hein? Para quem é casado não tem mais jeito, né? Há sabedoria nisso, estar contente com o que você já tem e com o que você é. Você já é uma pessoa linda e maravilhosa. Pode ser melhor? Pode ser mais bonito, mais bonita? Pode. Mas não projete a sua felicidade naquilo que você não é, porque você já tem e já é o suficiente para ser feliz. Contentai-vos com as coisas que tendes. Vou ler o verso 5 inteiro. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, e agora sim a parte que eu quero destacar: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Uau, glória a Deus, estou ouvindo aqui, que coisa maravilhosa. E essa tradução que nós temos não reflete o sentido original. Vejam só a ênfase que é dada aqui nessa garantia. Aqui está a segunda atitude. Qual é a primeira atitude? Qual é a primeira atitude? Esteja contente com o que você já tem, não é isso? Coloquei assim: esteja contente com a provisão de Deus. A segunda atitude, quando você lê assim, Deus dizendo: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esteja seguro da presença de Deus em sua vida. Esteja seguro da presença de Deus em sua vida. É isso que está sendo dito aqui. A promessa de Deus mais enfática da Bíblia é a promessa da presença de Deus com o seu povo. No Êxodo, atravessando o deserto, naqueles anos todos, com tanta dificuldade, Deus revelou sua presença constantemente. No calor do dia, através de uma nuvem, trazendo sombra. No frio da noite, através de uma coluna de fogo, trazendo calor e luz para a sobrevivência. Deus não os tirou do deserto. Passaram 40 anos no deserto. Fazia calor, fazia frio. A areia era quente, faltou comida, faltou água, mas Deus esteve presente a cada momento. A presença de Deus não significa a ausência de problemas e dificuldades. A presença de Deus significa a garantia de passarmos pelos problemas e pelas dificuldades. É isso que Deus nos oferece. A promessa mais segura da Bíblia é essa, a promessa da presença de Deus. Quando Jesus deu aos discípulos a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando, etc., ele termina dizendo como: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa da presença de Cristo conosco. Quando Jesus fez a promessa do outro Consolador, do Espírito Santo, ele disse assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Presença de Deus conosco. Como vencer os medos? É você estar seguro da presença de Deus na sua vida. Deus está presente com você. Ah, mas eu tenho problemas. Deus está com você. Ah, mas aconteceu uma tragédia na minha vida. Deus está com você. Olha aqui para mim, todo mundo aqui comigo. Você pode ter sido abandonado pelo seu marido, mas você não foi abandonado por Deus. Você pode ter sido abandonado ou desprezado pela sua esposa, mas você não foi abandonado nem desprezado por Jesus Cristo. Você pode ter sido esquecido pelos seus filhos, mas você não foi esquecido por Deus. Você pode ter sido esquecido, desprezado pelos seus pais, mas Deus não desprezou nem esqueceu de você. Você pode ter sido esquecido e abandonado, desprezado pelos seus amigos, pelos seus parentes, mas Deus jamais lhe abandonou. Essa é a garantia da Bíblia. A presença de Deus com você não depende de quem você é. Ah, eu não mereço a presença de Deus. A presença de Deus na sua vida não está vinculada ao seu merecimento. Nenhum de nós merece. A presença de Deus depende de quem Ele é. E faz parte da natureza de Deus estar perto dos seus filhos. Qual é a primeira atitude? Esteja contente com a provisão de Deus. A segunda atitude,
Esteja seguro da presença de Deus. E a terceira atitude, essa podemos extrair do verso 6. Você me acompanha na leitura do verso 6? Diz assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Você não precisa ter medo, por quê? Porque o Senhor é o seu auxílio. Que lhe poderá fazer o homem? Essa expressão nos mostra que espécie de auxílio Deus nos oferece. Sabe qual é o auxílio que Deus nos oferece? A sua proteção, a proteção de Deus. Que me poderá fazer o homem? Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem o conhecimento de Deus. Alguém vai dizer, mas eu já perdi todos. Bom, Deus sabe quantos são, quantos foram. Não estou dizendo que Ele vai evitar que caia o cabelo. Quero dizer que Ele está contando. No meu caso, Ele não precisou contar muito ainda, né? Mas no caso de alguns, não vou mencionar, vamos mudar de assunto aqui. Nada nos acontece sem o acompanhamento, sem a presença de Deus em nossa vida, né? E aqui eu volto a essa questão que é tão delicada. Mas se Deus me acompanha, por que acontece isso comigo? Eu repito, Deus não está garantindo que você não vai ter problemas. Deus está garantindo a presença dEle com você no meio dos problemas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não está dizendo que Deus vai livrar do vale da sombra da morte. A verdade é que você vai andar no vale da sombra da morte. E é possível que alguns estejam nesse momento no meio do vale da sombra da morte. Uma situação que foge ao seu controle, uma situação que parece que vai destruir a sua vida. Ainda que você esteja passando por isso, o salmista disse, não temerei, não temerei. O destemor não é resultado da falta do perigo. O destemor é resultado da confiança no cuidado e na proteção de Deus. É isso que Deus oferece. Esteja seguro da proteção de Deus. No fim das contas, nada lhe acontece sem que Deus dê a permissão. Não queira culpar Deus pelas coisas que lhe acontecem. Ah, mas Deus permitiu. Não queira culpar Deus. Concentre-se muito mais no cuidado que Ele está tendo com você. Por que não ter medo? Porque Deus está conosco. É verdade que o cuidado de Deus, a proteção de Deus, não pode substituir o cuidado que nós mesmos temos que ter. Não é porque você confia em Deus que você não vai trancar bem a sua porta à noite. Não é porque você confia em Deus que você não vai trancar bem o seu carro. Não é porque você confia em Deus que você vai se colocar desnecessariamente em situações de risco. Você não pode confundir confiança em Deus com presunção. Presunção é você querer que Deus faça aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem que fazer. Isso é presunção. É você achar que Deus vai se ocupar das suas responsabilidades. Isso é presunção. Não é isso que Deus nos orienta a fazer. Confiança em Deus é você fazer tudo que está ao seu alcance e descansar no cuidado de Deus. Saber que Ele está cuidando de você. Saber que você não está sozinho. Saber que Ele conhece cada lágrima que você derrama. Saber que Deus e só Deus sabe o que realmente é bom para você. Sabe esse grande projeto que você está fazendo para o ano novo? Essa grande conquista, esse grande passo que você acha que vai ser a grande solução para a sua vida? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Algumas vezes, aquilo que nos parecia uma grande bênção se torna uma grande maldição. E muitos aqui sabem do que eu estou falando. Só Deus sabe. Então, a tranquilidade e a confiança que nós temos está em saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Confiar mais em Deus. Estar seguro do cuidado de Deus na sua vida. Contentar-se com aquilo que você já tem e com aquilo que você já é. Ser feliz no lugar em que você está. Sua felicidade não está ali na frente. Ah, é só mais um passo. Ah, é só
um aumento de salário, é só o que me falta, é só mudar de casa, é só melhorar, é só conseguir um novo relacionamento, ou é só mudar de... É ali que está a minha felicidade, é ali que está a minha realização. Não está ali. Isso é uma miragem. Sabe o que é miragem? É você ficar vendo na frente uma coisa que não existe. Você fica projetando a solução da sua vida para o que está lá na frente. A solução da sua vida não está lá na frente. A solução da sua vida está aí, no lugar em que você está, na condição em que você está. Isso depende muito mais da sua atitude interior do que das circunstâncias exteriores. É muito mais uma questão mental do que circunstancial. Não é querer mudar circunstâncias, e sim mudar a sua atitude, o seu pensamento. Tendo em vista essas 3 coisas. Quais são? Esteja contente com a provisão de Deus. Segundo, esteja seguro da presença de Deus na sua vida. E terceiro, esteja seguro da proteção de Deus.